mais uma vez Jerônimo, porque esse capítulo já foi abordado. Jerônimo. E agora, quem leu o livro, né, ou quem gostaria de ir lá no início, né, está olhando aleatório, tem um vídeo falando sobre Jerônimo. A ideia seria bom pegar esse vídeo, se estiver olhando aleatório, para poder entender esse capítulo. Então nós vamos abordar agora o retorno dessa situação, desse drama, dessa família, em especial a família do Jerônimo. Para nós começar então, nós vamos fazer uma oração, para nos conectar com Deus. Pedindo a Deus, Pai amoroso, Senhor de toda a vida, Criador da vida, Criador do universo, de tudo que existe neste mundo, que a tua luz bendita nos ampare, nos socorra, nos dê lucidez, para que tenhamos a atitude correta na hora certa. Mas para isso precisamos de lucidez. E é o que viemos buscar no estudo. Pedimos ao nosso Senhor Jesus, teu Filho amado, nosso Pai emprestado, que Ele possa nos inspirar, porque esse livro veio da sua mente, veio dele, amando de Jesus. Graças nós te damos, Jesus, e damos por início o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Capítulo 11. Isso. Jerônimo e família. Ele abre com um título, né? Ai do mundo por causa, o subtítulo, né? Por causa do escândalo. Pois é necessário que o escândalo venha. Mas ai do homem, porque o escândalo? Porque o escândalo vem. É uma passagem de Jesus, né? Uma anotação do Novo Testamento, do Evangelho. Nós vamos entender porque o Espírito Leon Denis, que é o orientador deste livro, colocou estas frases. Eles não colocam ali aleatoriamente. Decorrer lá no finalzinho vocês lembrem, tá? De nós falarmos o motivo pela qual esse subtítulo, essa anotação, a gente chama isso de fragmento, ou não um trecho assim, é um fragmento. Por que ele é um fragmento? Porque antes e depois dele ainda tem mais coisas. E aí? O que aconteceu então agora com o nosso Jerônimo? Ele foi, Carlos de Carnavejas, vieram buscar-nos no pavilhão indiano ainda cedo, e após efusivos cumprimentos disseram: sou de opinião que a programação de hoje se define pelo isolamento. Encontra-se ali vosso irmão Jerônimo de Araújo Silveira, e aproveitareis o ensejo para fazer-lhe a visita a tanto vimos planejar. Tentar se sentir-se-á e ele certamente reconfortado. Então eles vão fazer uma visita para ele, né? Não pode deixar o amigo para trás. Porque foi muito difícil, né, gente, para ele. Imagina, nós temos que fazer o processo de empatia, né? Nos colocarmos no lugar dele. Todos nós, quase com certeza, estaríamos na mesma situação que ele se nós voltássemos para o nosso lar e víssemos o nosso lar destroçado. Quem de vocês ficaria tranquilo no mundo espiritual? Ninguém. Eu acho que o primeiro ponto é a sinceridade nossa. Eu falo por mim. Eu não ficaria bem. Mas ele foi avisado. Mas era um direito dele também. E agora é um dever de reconhecer isso. Então, vamos seguir ali, né, nesse percurso. A gente vai contando essa história
E aí, neste contar, a gente pode ir contando aqui, entre nós, e a gente vai lendo, volta e meia, alguns fragmentos que a gente vai contar dessa história. E o que aconteceu, então, que esses amigos foram visitar ele? Alguém pode pontuar alguma questão? Tem ali naquele parágrafo lá embaixo, que eu achei muito importante, que diz assim: a perder de vista, estendia-se o planalto onde a cidadela do importante departamento se assentava, envolvida no triste sudário de neblinas. E ao longo dos caminhos que trilhávamos, destacavam-se tabuleiros de açucenas e rosas brancas, que se diriam ser as flores mais adaptáveis ao melancólico retiro. Eu gostei muito dessa parte aqui, porque essa parte que ele fala assim, envolvida no seu triste sudário, me lembra às vezes no final de tarde, 5 horas da tarde, ou dependendo dos meses, né? Dá uma tristeza, né? Um vazio, uma dor na alma, assim, que as pessoas mais melancólicas, tipo eu, que tem uma saudade daquilo, que não entende por que tem aquela saudade, né? E eu achei tão linda essa colocação que ele colocou das flores, né? Eu nem fui no Google para ver essas flores, mas eu acho que deve ser umas flores que remetem assim uma beleza para a alma, né? Sim. Exatamente. E esse ambiente havia uma consternação, né? E vocês perceberam uma coisa? Ele vai descrever também o espírito Camilo, que as flores do ambiente se assemelhavam ao próprio situação, né? Como elas eram um ambiente mais melancólico, então flores ali eram mais propícias a se criarem naquele ponto de energia. O que eu estou querendo falar com isso? E nos umbrais, que tipo de plantas se desenvolvem? Não se desenvolvem, são galhos secos. Vocês já viram imagens de umbral com árvores verdejantes, rosas? Não. O que tem? Pântanos, barros, matos, árvores secas. Vocês percebam que o ambiente é como se fosse uma terra, e nela vai se produzir mais ou menos os elementos que ela tem. E tu acha que isso é uma parte da consciência da pessoa, daquela mental da pessoa? Exatamente. De uma consciência coletiva, né, da maioria dos que estão ali naquele ambiente. Então gera esse ambiente assim mais melancólico no caso desses, ou do umbral, uma coisa mais escura, um pântano. Então é tudo isso da consciência coletiva, né? Exatamente. E aí cria esse ambiente propício para se manifestar ali. Nós estamos falando em termos de plantas, tá, gente? Mas nós podemos falar em termos de imagens, de bem-estar, de mal-estar. Então, nós criamos um ambiente propício. O Evangelho no Lar, o que ele faz? Ele recria, ele é um enfermeiro das energias. Ele recria um outro ambiente e reconstrói, porque pela leitura, né, a oração ela reconstrói, a prece ela reconstrói, que é a mesma coisa. Então só é uma análise assim que a gente faz, né, porque ele vai dizer que as plantas estavam relacionadas àquela situação. Lá no início, quando eles chegaram lá, eles também descreveram como era o ambiente, que tinha névoa, era um pouco frio. Aqui no primeiro lugar que eles chegaram, eles também descrevem como era a paisagem naquele lugar,
que é na mesma colônia, né? Mas é que depende do lugar onde eles estão, dos departamentos, né, que a colônia é dividida, então cada local eles vão passando, né? Na chegada deles é naquele ambiente de névoa, de frio, porque eles ainda estão nessa vibração, né? Isso que a gente falou ali agora há pouco, né? Que é a vibração deles, o sentimento, imagina, né? De suicidar-se, né? Eles têm toda uma questão, né? Psicológica alterada, né? Então isso altera também. É que nem é o que a gente também fala, né? Que o Fabiano agora falou do Evangelho no Lar, a gente cria o nosso ambiente, né? Se tem uma pessoa positiva, uma pessoa alegre, por mais problemas que se tenha, a gente cria uma atmosfera positiva à nossa volta, no nosso ambiente de trabalho, de casa. E lá na colônia também é assim. Porque tem outros relatos de outras, né? Conforme eles vão visitando, vai modificando esse astral. Sim, exatamente. Isso nós estamos falando de a ação de recursos. Prece é recurso. O Evangelho no Lar são recursos. E aquilo que não é recurso, que é ação ética da própria pessoa, que é o pensamento. É ética no sentido de é dela, não são recursos. Também propicia. O pensamento, né, da própria pessoa contínuo, sempre naquele pensamento. A ação no bem também proporciona. Então, por isso, muitas vezes a gente precisa mudar o foco para mudar um pouco do entorno. Para sair desse, vamos dizer assim, desse alvo, a gente precisa mudar um pouco o foco. Sempre entendendo, bem filosofia, que foco é momentâneo também, e não pode ser a vida inteira. Porque se tu focar demais, tu desfoca do entorno. Se tu apontar uma câmera fotográfica e puxar a lente dela para uma flor, tu vai pegar um detalhe da flor, mas você não vai pegar o jardim inteiro. Sim, mas o meu foco era pegar aquilo, ok. Aquele momento, saia depois para que tu possa ver o jardim inteiro. Então focar demais desfoca. Porque quando tu foca demais, tu desfoca o resto. Assim é o espiritismo, no seu conhecimento. É necessário focar? Nós estamos agora focados. Mas é necessário ampliar para poder entender este ponto que nós estamos focando. Porque senão nós ficamos muito presos. Nós precisamos ampliar o espiritismo para se conhecer ele. Nós precisamos ampliar, abrir cada vez mais coisas. Isso é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos focando num ponto do espiritismo para poder entendê-lo melhor. Mas nós não podemos permanecer sempre naquele foco. Que foi o que Jerônimo fez? A paixão mórbida que desequilibradamente nutriu pela esposa e pelos filhos, estava focado demais, prestou-se a instrumento para a grande expiação que os seus entes queridos tinham em débeis nos assentos da lei. Ou seja, ele não conduziu a família, e aquilo que já era um karma para aquela família vivenciar, porque eles iriam vivenciar aquele karma em algum momento, né? Nós vamos ver depois que karma são esses, mas que não necessariamente precisariam talvez viver nessa intensidade na qual viveram, ou nessa existência, poderia ser novo, ou porque Deus é amor e nós podemos abreviar as dores, né? Ou pelo menos ter um lenitivo. E aí ele foi para esse manicômio, isso, e lá ficou, né, nesse local, sendo atendido. Os amigos foram então para recebê-lo, para trabalhar com ele, dialogar com ele.
E aí, nesse encontro com esses amigos, aconteceu várias mensagens lindas que não dá para descrever aqui, só por causa do tempo, mas que quem for ler vai poder perceber. Alguém quer ler alguma questão assim ainda desse encontro ou não? Tu sabe, Fabiano, que antes desse encontro, depois que eu falei sobre esse retiro, tem uma parte que eu achei muito interessante que me fez, não sei se eu estou equivocada, uma parte que parece que ali é que eles realmente entendem que são espíritos despojados do corpo. Bem lá embaixo que diz assim, ó, vinha-nos na impressão de que o departamento hospitalar, assim o da vigilância, seriam arrabaldes bucólicos de uma grande metrópole, cujos ecos à distância nos não permitia suspeitar, e conversávamos familiarmente, pouco nos apercebendo de que já não éramos homens, e sim espíritos despojados das vestiduras carnais. Eu achei tão interessante essa parte, porque parece que realmente eles entraram em si da consciência daquele momento e que realmente eram espíritos, né? Não mais com o corpo. Parece que eles já estavam mais despertos com relação a isso, né? E aos poucos, no capítulo, a gente vai vendo esse despertar deles, né? Porque eles se deram conta, né, de que eles acabaram com o corpo físico, mas eles não tiraram a vida, né? Que eles estavam em outro lugar e que continuava, né, a vida deles. E o sofrimento deles também. Aí já vem outros tipos de sentimento que vai se agregando. Sim. Sentimento de culpa, né, de arrependimento por ter feito, né, o ato, sabendo que não acabaram com o problema, né? Sim. Pelo contrário, o problema se agravou mediante esse ato, né? E agora tem uma história muito grande aí, linda, né? Mas tem que avançar um pouco. E ali fala assim, ó, sobre esse lugar onde eles estão, né, esse departamento aí de isolamento. Pode-se mesmo afirmar que o isolamento era especializado nos casos sentimentais, pois é sabido que o sentimentalismo levado ao excesso constitui gravíssimo complexo, enfermidade moral capaz dos mais deploráveis resultados. E encontramos com efeito ali os mais variados casos de suicídios sentimentais. Quer dizer, né, nesse departamento aqui, eles são colocados ali esses que tinham esse sentimento exacerbado, né, de posse de uma pessoa, por exemplo, né, sentimento de posse, sentimento de raiva, né, então são vários sentimentos que levaram eles ao suicídio, né? Sim. Mas nessa parte do sentimentalismo, né? E eu até sublinhei a parte que eles dizem assim, em que o réprobo é agitado por velho sentimento extraído do coração. Eu achei tão interessante isso, né? Que é na profundeza do seu sentimento, né? Bem lá, bem enraizado. Perfeito, isso mesmo, né? Não é uma coisa mais supérflua, não, é aquilo que está magoando lá no fundo, né? Tá travado, Fabiano? Não, eu tô com um probleminha aqui na tela. Não sei o que está acontecendo, mas vamos seguir. Tá. Então, ali mais adiante ele fala, né, que a direção interna do isolamento, né, tal como a torre, achava-se confiada a um sacerdote católico, quer dizer, quem era o diretor
esse local ele era um padre, né? Uhum. Que é o padre Miguel de Santarém. Ele é que coordenava esse local. Assim também como os trabalhadores psiquistas iniciados, achei tão interessante isso, né? Porque, né, todos ali estão para fazer um trabalho do bem, né, do amor, né? E eles fazem, eles foram iniciados, né? Eles vieram também com problema. E que mais adiante vai ter um que vai ir junto com eles numa missão aqui na Terra, né? Sim. Na família do Jerônimo. Então eles também foram suicidas, também tiveram os problemas, né, de passar por esses departamentos para ir se recuperando, e trabalham voluntariamente lá, né, fazendo o bem, colocando em prática o aprendizado, né? Sim. Até porque ele não é espírita, né? O Jerônimo não é espírita. Isso. E o Camilo não é espírita. Então eles chamam os espíritas de iniciados. Ah. Até ele é católico, né? Todos eles são católicos. Uhum. Inclusive, lá num dos primeiros capítulos, ele diz, né? Eles são voltados a uma caridade muito profunda. Ele se referia a esses... tá. Os iniciados aqui nesse sentido. Isso, dos espíritas, então. De pessoas que lidam com a mediunidade. Porque ele está espantado porque ele não conhecia esta doutrina, né? Uhum. Esse pensamento assim tão voltado ao amor, porque quando ele descreve lá o lar ali de Nazaré e tudo mais, ele descreve isso. Não tinha percebido isso. Sim. Posso ler essa parte aí, Fabiano? Leia para nós. Ele diz assim, ó: haviam sido todos eles educados na terra, sob os auspícios de ensinamentos católicos romanos, em seus corações, em suas mentes, nas concepções religiosas que lhe dirigiam os pensamentos. Não existia local para conceitos outros que não aqueles provindos das igrejas que acatavam desde a infância sentimentalista, banalizados e caprichosos, abolentados mentalmente pelo descuido do exercício do raciocínio sobre os levantados assuntos, alongavam a morbidez dos preconceitos que lhe eram próprios às lições religiosas fornecidas pelos catecismos, apaixonando-se intransigentemente por tudo quanto as tradições católicas houveram por bem infundir no senso pouco amadurecido da humanidade. Muitos nem mesmo crenças definitivas possuíam. Incrédulos, mesmo ímpios, jamais se haviam preocupados com a afeição religiosa ou divina das coisas, mas habituados à igreja pelo comodismo e a tradição, só a ela conferiam os direitos de guiar consciências, só a ela permitiriam sabedoria bastante para o serviço Então, é o estudo que se faz da Bíblia, né? Se usa muito a hermenêutica, a exegeses, que é poder entender literalmente a língua local para poder entender por que o camelo passa no buraco de uma agulha. Então você tem que entender que linguagem simbólica é essa desse lugar. Quem faz isso é a hermenêutica, o estudo. Ele está dizendo ali, Homero, que essas pessoas da língua católica que só estão mergulhadas, desconhecem isso, só estão ali fazendo aquele estudo, né? Mas há uma amplitude maior no mundo espiritual sobre isso. Ele está se referindo ao padre ali,
a esse sacerdote, então, que recebe Jerônimo. Inclusive, essa localidade onde Jerônimo está, ela está ligada a essas pessoas católicas, porque ele pediu para ser cuidado por católico, inclusive ele se confessou, né, depois de ter visto a família totalmente derrubada, pediu que tivesse um padre para que ele pudesse se confessar. Então, esses religiosos é que recebem essas almas, porque eles vão ser ouvidos, vão ser cuidados e conversando. Mas, se nós avançarmos um pouquinho mais além, nós vamos ver que ele vai fazer uma espécie de um autoencontro com ele mesmo, né? Um autoencontro de oração, nós diríamos assim, a nós espíritas, é o momento que nós somos sinceros conosco mesmo. E essa sinceridade acabou em que? A misericórdia de Maria a ouviu. Exato. Que ela intercede, né, ao nosso Senhor Jesus. Sim. Foi linda essa passagem. Então, nós avançando ali, depois desse momento, eu queria pegar exatamente esse momento desse autoencontro aqui que ele vai fazer com ele mesmo. Nós podíamos ir avançando o texto. Ele encontrou ali para nós, depois de ele ter vivido aí nessa colônia, recebeu os amigos, teve um diálogo profundo, teve toda uma reflexão do livro, e agora ele faz esse encontro consigo próprio, com a providência. Para que ele faça esse autoencontro, ele fez isso consigo próprio, que foi um reconhecimento. E dentre eles foi perceber que ele foi falho e que ele não podia julgar e nem culpar a esposa. Porque ele havia deixado ela, né? Ele deixou a esposa sozinha, se suicidou, filhos pequenos. E se hoje eles estavam numa vida infeliz, foi devido a muitas circunstâncias que acabaram levando aquelas almas que já tinham fragilidades naquelas áreas da qual eles declinavam. Com o coração, ali, se alguém quiser ler para nós, eu não posso dizer aonde, porque eu estou no PDF, estou com um probleminha na minha tela aqui, que eu estou enxergando tudo escuro, mas com o coração palpitante de fé, aguardei o solene momento da oração, o qual foi logo anunciado pelas dulçorosas melodias do templo se ampliam para os recantos mais distantes dessa habitação. Ecos das vibrações dos barões diretores maiores da colônia, em comunhão com os planos superiores, ainda me servindo das expressões dos mentores desta casa. Orei desta vez como nunca jamais havia orado. Quem gostaria de ler ali para nós? Supliquei a mãe, amorosa mãe. Pode ler ali para nós alguém. Eu não estou achando onde é que está isso aí. Eu também não sei. Nem eu. Vai passando, ele é um começo. Tá. Achei. Orei dessa vez como nunca jamais havia orado. Supliquei a mãe amorosa, mãe de nosso Redentor, a assistência e a misericórdia para os meus filhos, que intercedesse junto a Jesus, o nosso Senhor, no sentido de beneficiar as infelizes crianças
por mim abandonadas e aos inclementes arremessos da adversidade. Nomeei a Margaridinha, minha pobre caçula, atirada à lama das sarjetas pela orfandade em que se vira com meu suicídio. Lembrei Albino, atirado a um cárcere no verdor dos ânimos, porque um pai não tivera, digno bastante, para lhe prover caminhos e orientações honrosas. Pois que eu, que for o pai que perante Deus e a sociedade me comprometera à nobre missão da paternidade, desonrara-me e desonrara-o com os maus exemplos deixados como única e pervertida herança. Bradei por sua maternal intervenção no tocante à angustiosa situação de ambos, ainda que meus próprios sofrimentos se dilatassem por indeterminado tempo. E ofereci-lhe com penhor do meu reconhecimento, por qualquer benefício que lhes concedesse, sua terna compassividade de mãe, a renúncia a eles próprios, pois bem lhe conhecia eu não merecer a sacrossanta missão da paternidade. Afastar-me-ia para sempre, se tanto fosse necessário, mas que Margaridinha, sob seu maternal amparo, fosse afastada do cais da ribeira e Albino não levasse o desespero até arrojar-se ao suicídio. Antes se resignasse ao cárcere, ao exílio onde mais tarde poderia reabilitar-se. Quem o saberia? Então tu vê que nós temos aí um outro Jerônimo, né? Nós temos aí um outro Jerônimo. Não é um Jerônimo. O orgulho da vaidade, né? Se mostrando como uma pessoa que pecou pelos seus atos, nos pedindo a misericórdia, não para ele, mas para aqueles que ele tinha que fazer o bem. Isso aqui é uma lavagem da alma. Né? Isso. Então, vocês notem que há uma sinceridade grande, né, vinda dessas palavras aí. E a prece, quando ela é sincera, a gente quando vai estudar lá no básico do Espiritismo, a onda do pensamento. Então, ondas curtas, alta frequência. Ondas longas, baixa frequência. Então, quando nós temos uma intenção vinda do coração, são ondas curtas, então elas vão ao infinito. E aí nós temos a surpresa, né? Que elas estão carregadas de fé. Né? A súplica dele é um pedido. É isso? Completamente. E na manhã seguinte, parágrafo de baixo, lá, mais um pouquinho. Na manhã seguinte, com efeito, irmão Miguel de Santarém visitou-me discretamente, convidando-me a tomar parte em suas reuniões particulares, com mais alguns afins, para que, fraternalmente unidos, solicitássemos os favores por mim desejados, relacionados aos fatos que mais me afligiam, porquanto era justo que ajudassem, não apenas por ser eu um discípulo do internato que dirigi, mas acima de tudo, porque seria caridoso assistir quem sofria, dever que alegremente me cumpririam dada a justiça das aspirações por mim alimentadas aos meus entes queridos. E assim foi feito realmente. Sob as frondas farfalhantes, em certo recanto isolado do imenso parque, e quando as melodias da saudação diária a Maria enlevavam-me de suaves sugestões
a inquietude, a quietude harmoniosa do crepúsculo. Irmão Santarém alçava o pensamento fiel e humildemente transmitia em preces sentidas o meu pedido à Celestial Senhora. Aí eu queria Deixei assim. mais para baixo, aí nós vamos ir completando, né? Tá. Então, assim, logo mais para baixo, nós vamos ver que ele tem esse diálogo, essa súplica. Aí lá embaixo, assim, antes de mais nada, mas daí, no momento que acharem ali, minha vez, segue o parágrafo qualquer coisa. Pode ser qualquer um. Oi? Quer Posso ler? Uhum. Tá. Antes de mais nada, dai graças ao Senhor todo bondoso e misericordioso, caro Jerônimo. Vossas mensagens a Maria alcançaram êxito perante as leis eternas e incorruptíveis. Aqui está a resposta de nossa amável Senhora e Guardiã, a qual, em honra a seu augusto filho, atende à intervenção que lhe rogastes. Do tempo onde militam os responsáveis por nossa colônia e para onde chegam as instruções do mais alto, mandam os nossos orientadores estas instruções, espécie de programação a ser efetuada com vossos filhos, Albino e Margarida. Ok. Então, agora nós vamos fechar este bloco, que é um pedido ali, que eles então vão fazer agora uma intervenção. Seria isso? Então agora nós vamos entrar nessas intervenções. Nós vamos retalhar ali o encontro da menina, depois o encontro do menino e fazer o fechamento em 30 minutos. Tá? Então eu vou pedir que vocês ajudem a conduzir isso para nós ir fechando ali. Se vocês acharem o texto e vão avançando, vão resumindo, e a gente vai indo. Tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Então agora o que a gente vai fazer? Eles vão fazer uma intervenção, eles vão montar uma equipe, porque afinal de contas foi um pedido de Maria, e então é uma ordem espiritual. Então quando tem essas ordens espirituais de intervenções, não se questiona. Não se entra em detalhes de livre-arbítrio, se merece, se não merece, não entra nada disso. Tanto é que eles vão chegar e vão tirar espíritas e pronto, a revelia, não tem muito assunto. Então, quando vem assim, ordens expressas, é execução. E aí foi criado toda uma caravana, onde vai ir Jerônimo, vai ir o Camilo, porque ele vai narrar isso, e vai ir uma equipe espiritual para ajudar a família do Jerônimo na Terra. Em especial, né, os dois especiais são os dois filhos, a filha e o filho. A menina, Margaridinha, e o seu filho que está preso, a menina que está na prostituição. Vamos ver como é que a espiritualidade então fez essa intervenção. Eles chegaram em Portugal e daí foram até um local. Que local foi esse para encontrar a Margarida? Pode ir narrando, não precisa ir ler. Depois você no pode cais, ir né, do Porto, onde ela trabalhava lá, que vendia peixe e também ela fazia programas, né? Sim. E aí ela e foi aí eles levada. chegam lá e ela está numa situação bem difícil, né? Com os homens que estão querendo se abusar dela e ela não está legal, não está bem. Eles chegam bem nesse momento e aí eles fazem a intervenção para poder, né, tirar ela dessa situação. Uhum. Aí ela passa mal. Eles destacam, né, um espírito da equipe para fazer uma espécie de uma hipnose nela, como se fosse uma convulsiva, né, uma hipnose convulsiva. Então ela
no auge da festa lá, ela cai no chão. É porque ela estava bem embriagada, né? Porque eles davam bebida para ela. E isso favoreceu para que ela tivesse esse... Ela já não estava feliz, né? Então, daí ela cai no chão, isso. Ela não estava lá por vontade própria, né? Ela foi, desde cedo, colocada pela mãe nessa situação para levar dinheiro para casa, né? Exato. O pai, afinal de contas, tinha se suicidado, então a família, crianças, tinha que se sustentar. Então, como era já da moralidade daquelas pessoas, porque afinal de contas não poderia trabalhar, mas como a pessoa já pendia por aquilo. Então aí eu fiquei meditando como nós nos desculpamos e vamos mais para o ambiente que nos favorece. Sempre a gente está indo para o ambiente que nos favorece, mesmo na dor, vocês já notaram? Que é mais fácil, né? É bem mais fácil, ainda que... Outro dia eu estava vendo um depoimento de uma atriz, ela estava sem trabalho, então ela disse assim, eu vou me prostituir, porque eu não tenho trabalho mais na arte. Aí fica uma interrogação, né? Mas será que perder o trabalho na arte, o único local para ganhar dinheiro é na prostituição? Quer dizer que um trabalho digno não é um trabalho? Varrer uma rua não é um trabalho? Trabalhar numa loja não é um trabalho? Dar um curso, dar uma aula, estudar não é uma outra proposta? Por que tu sai de um ambiente e vai para um outro? Porque é da própria pessoa. O que eu fazia, o que eu faço? Isso é uma pergunta para nós. E aí o que aconteceu então com ela? Ela entrou nesse estado letárgico, convulsivo, e aí foi aproveitado e eles ficaram com medo, né? Aqueles homens ali prostíbulos ficaram todos com medo, afinal de contas acharam que ela estava morrendo e buscaram um recurso hospitalar para ela. E aí ela foi levada para o hospital. Ela ficou em coma um tempo, né? Assim, enquanto ela estava nesse coma, ela foi desprendida, né? E levada ali a colônia espiritual para colônia não, ali para aqueles espíritos para orientarem ela, né? Para darem orientações que ela deveria seguir, né? Ela teria que sair dali da onde ela estava morando. Ela tinha que dar uma virada na vida, porque ela tinha que seguir no caminho do bem, né? Seria isso, né? E como era uma intervenção espiritual superior que havia delimitado que ela deveria ser encaminhada, então eles orientaram ela e deram um estímulo de ânimo. Claro que eles encontraram isso nela, porque ela também já estava cansada. E aí orientaram para que ela buscasse a sua irmã. E a sua irmã, então, trabalhava de camareira no hotel. Olha que diferença, né? A pobreza não foi desculpa para a outra irmã. A outra irmã foi trabalhar. Né? Então, assim, mas ela foi para o prostíbulo por causa de necessidade. Claro que nós não vamos entrar no mérito do julgamento, mas nós vamos entrar no seguinte: por que o prostíbulo tinha a ver com ela? Por causa do seu passado, né? Exatamente. E agora está fazendo sentido para nós qual mensagem, né? Perdão, né? Perdão e misericórdia para mim, né? Sim. A mensagem lá do início, que ela... Quantas vezes a gente faz isso, né? Porque tu vê só o que está na tua frente, né? Eu estou vendo o Fabiano com essa ferramenta que ele está de corpo agora nessa existência, mas eu não sei do passado dele. Até também não sei do passado dele atual. Eu não sei quem é o Fabiano. Eu sei o que ele me diz, né? Por isso, esse cuidado que a gente tem que ter com a infância, que é o caso dela. Cuidado com o que tu fazes com a infância de hoje, porque tu não sabe do passado.
Outro dia, não sei se foi aqui nesse grupo, acho que foi mesmo, que alguém citou que dava um espuminha de cerveja na boca da criança. Foi tu, Nádia? Foi. Sim, antigamente faziam isso. É. Eu me recordei. É. Aquele ato é um ato ingênuo. Se a gente for olhar, é ingênuo. Mas é gravíssimo, porque eu não sei se atrás daquele corpinho pequeno não tem um ex-falido alcoólatra. Exato. Então, que tu aciona, né? O chip, né? O chip da pessoa lá, né? Exato. E aí ela volta, né, gente? Então ela volta, ela está sendo acompanhada por essa equipe espiritual, e ela então vai buscar a sua irmã, isso? Sim. Aí ela consegue ajuda lá das pessoas, das companheiras que estavam internadas no mesmo hospital, que ajudam ela financeiramente para ela ir encontrar a irmã. E tudo isso com a corrente espiritual dos amigos espirituais, ajudando todas as pessoas e despertando as pessoas para ajudá-la, né? Porque não é aquela coisa assim, eu tive uma ideia, olha só que uma pessoa genial. A gente sempre é incluído, né? Inclusive, quando ela desmaia lá no prostíbulo, eles já tinham um médico que eles já estava lá selecionado para atender ela no hospital. Exatamente. Então, eles estavam providenciando, né? Como disse o Fabiano. Você sabe uma coisa que já não é mais o destino, agora vai ser determinismo. Por isso a gente tem que ter fé sempre, porque me lembrei de uma coisa que a minha mãe falava. Ela dizia bem assim, ó. Quando as pessoas diziam, né? Mas eu vou ir lá para o hospital e será que eu vou ser bem atendida? Ela disse assim, olha, se for do teu merecimento, o pior médico naquele dia vai ser o melhor médico. Que sabedoria. E é bem por aí, gente. Porque assim, ó, nós tínhamos aqui, só para resumir para vocês, nós tínhamos no posto de saúde do meu bairro um médico que ele chegava sempre alcoolizado. E todo mundo já tinha se acostumado com ele. Ele passava assim, gente, pra gente assim, cheirando álcool. Cheirando a álcool. Ele foi aposentado compulsoriamente, ele durou o colo. Mas você sabia que ele era o único que acertava o problema da minha mãe, mesmo alcoolizado. E ele acertou o problema da dor que ela tinha na nuca. E ele chegou um dia bêbado no posto. E ela sempre com aquela dor, já tinha feito tomo, já tinha feito tudo que vocês podiam imaginar, nada. Aí um dia ela foi para pegar remédio para dor. E ele olhou para ela bêbado e disse bem assim, ó, o teu problema é o salto do teu sapato. Tu tem que usar um saltinho. O teu problema é na coluna. Ele acertou. Nunca ande de rasteira, diz pra ela. Bota um saltinho sempre que tu vai resolver a coluna e vai passar dor. Ele estava bêbado. Então, não estamos justificando nada, só estamos dizendo que quando nós não precisarmos passar, e se nós precisarmos passar por uma expiação, o melhor médico do hospital vai ser o pior naquele dia. Ou ele nem vai estar ali, vai vir outro. Porque já está no nosso caminho vivenciar algumas questões, que é o que aconteceu com ela. Tudo se encaminhava para que ela fosse encaminhada. Não é isso? Exatamente. E aí, Fabiana, uma outra, falar. Agora eu me lembrei de contar. Nós temos uma aqui na Cachoeirinha que esquece de assinar o diagnóstico, né? Mas ele atende a gente tão bem, ele explica tão bem, ele dá tanta atenção para a gente que aquilo já se tornou uma coisa. Já foram 3 vezes, né? E teve situações que nós voltamos, eu fui no hospital de Gravataí e voltei de lá, mas aquilo se tornou uma coisa que ele atende tão bem, dá tanta atenção ao paciente,
que a gente não incrimina aquilo ali, aquilo ali foi uma falha dele, entendeu? É o atender, e aquilo que tu falaste agora, é o médico que a gente tem, ele atende também, ele dá atenção, ele orienta, olha, tem que fazer assim, se não der certo, volta aqui, entendeu? Sim. E nós não, aquilo ali a gente, bom, esqueceu, né? E já foram 3 vezes. E agora estava vendo tu falar nisso aí, e realmente é isso aí mesmo. Isso aí. Se dizer, não, vou trocar porque já aconteceu por 3 vezes, não. Gente, essas coisas são assim, ó, a gente precisa entender o chamado. Essas coisas são batatas assim na nossa vida. Elas vão acontecer e nós não vamos perceber porque aí tem uma intervenção espiritual. Tem uma intervenção grandiosa espiritual. E aí, e isso que o Homero traz, isso que a gente traz, isso aconteceu com ela ali também, né? E aí a irmã se comoveu, não foi? A irmã então pegou e a deu um jeito, né? Não vai falar ali dessa questão que ela, das vidas que ela teve masculinas. Pode falar para nós então aí. O que que houve então com ela que ela pendeu, Nádia? Que nós estávamos falando que ela tinha pendido para esse lado, né? Porque a irmã foi, né, trabalhar honestamente. Ela foi para esse lado imposta, né, pela imposição da mãe, não por ela. Mas que isso era um resgate dela, né? Porque ela teve outras vidas como homem, e como homem ela desvirtuou muitas meninas, ela também, né, agia aqui, ó, como homem levou a desonra a lares respeitáveis, aviltou donzelas confiantes, espalhou o fel da prostituição em torno de seus passos, desgraçou e destruiu destinos que pareciam róseos, esperanças docemente acariciadas. Mas veio um dia em que a suprema lei, que não quer a destruição do pecador, mas que ele viva e se arrependa, impediu-o de continuar o execrável atentado à sua soberania. Então, né, nessa encarnação, ela veio como mulher para poder passar por tudo aquilo que ela causou a outras mulheres em outras vidas, como o homem que ela teve. Então, ela teria que passar por isso. Mas, né, ela entrou nessa vida pela falta do pai. Então, o que acontece? Ela vai viver no corpo daquela que ela prejudicou. Ele, né? Ele vai viver no corpo daquele ser que ele prejudicou, que foi a mulher. É a primeira expiação. Viver. E depois vai passar pelo processo, porque é uma punição interna, né? A pessoa nem lembra, nem tem como lembrar. Mas ela foi se conduzindo para aquela. Claro que houve, existe, né, a lei de amor, justiça e caridade. Porque nem tudo está estancado, que tem que ser assim, né? A gente pode mudar esse ritmo, esse rumo, e diluir um pouquinho esse sofrimento. E aí ela teve essa intervenção, né, da misericórdia de Maria. Tanto é que se ela tivesse ido para essa vida por vontade própria, ela teria perdido a chance de reparar isso que ela causou. Mas não, ela foi para aquilo ali porque ela precisava passar, em algum momento ela iria passar, de alguma forma. Então ela passou, né, pelo sofrimento de ser abusada, né, e de sentir tudo que aquelas outras mulheres sentiram quando ela como homem fez. Mas ela foi atirada para ir para esse caminho por causa do pai. Então é bem aquilo que diz lá no início, né? Que o escândalo é necessário. A mensagem de Jesus o escândalo é necessário, mas ai daquele que o escândalo, né, seja. Nossa. Perfeito. Então é nesse momento que se encaixa aquele início lá do capítulo.
era necessário que ela vivenciasse, né? É necessário o escândalo. O escândalo é aquilo que vem, que surge, né? Que bota para fora, faz o escândalo. Mas aí daquele que provoca, né? Ele provocou isso. É. Mas entrou o amor, né, gente? Entrou o É. amor no meio, e o amor ele começa a diluir essas coisas todas. Com certeza. É. E aí então ela foi, né, Nádia, ela conseguiu um emprego no hotel. Aí ela foi procurar a irmã deu, né, a oportunidade dela trabalhar como camareira, né, que ela... Não, ela falou de uma pessoa que estava precisando de uma acompanhante, mas que morava no Brasil. Então ela queria que ir morar no Brasil, acompanhando essa família que era boa. E aí que ela, né, mudou o rumo dela. Ela tinha que sair de lá, né? Ela tinha que sair para esquecer aquele passado dela, não ter mais contato com aquilo, porque ela tinha passado pela dor do sentimento de tudo que fizeram com ela, que era uma expiação que ela precisava passar. Então, de agora em diante, até pela intervenção de Maria, ao pedido do Jerônimo na oração, né, ela foi encaminhada, então, para vir com essa família morar no Brasil e ter uma outra vida longe daquela situação, daquele lugar, que ela iria sempre ter aquilo muito presente, né? E o Brasil seria para ela o grande berço de salvação, mas não seria para o seu irmão, né? Pelo acolhimento que ela ia receber aqui, né? Mas para o irmão já não ia funcionar. E por que não ia funcionar? Nós vamos lá para o irmão, então, agora. Aí o irmão também, antes, né, disso, o irmão, ele estava no cárcere e lá ele tinha uma pessoa, né, o Fernando, né, o nome, que ele visitava o presídio, levava uma palavra cristã para os presidiários, né, e ele foi acolhendo essas palavras, esse ensinamento com esse Fernando. Ele conversava muito e ele foi se arrependendo, né, do que ele tinha feito e aí recebendo também a oportunidade de... E aí esse Fernando que interviu, né, com a rainha. Com a rainha, né, para que ele fosse levado para a África. E aí perguntam, né, para o instrutor, mas por que ele não vai para o Brasil também, como a irmã? E aí, para ele não serviria, porque aqui no Brasil, né, tudo assim... Tem mais facilidades para ele e ajuda mesmo. Eu só vou te falar porque eu estou falando demais. Não, pode falar. Eu achei muito linda essa parte, porque mostra as culturas diferentes, né? E do que cada um precisa em cada país, né? Ela precisava da amorosidade do Brasil, né? Da parte amorosa ali, né? E na África ele teria que voltar para trabalho, para se reeducar moralmente, e ali através desse trabalho também, através da misericórdia, ele também ia despertar para esse lado de reeducação moral, né? Mas a pessoa que... Esta pessoa que vai fazer essa condução, então, sobre uma orientação espiritual, já que aqui nós estamos vendo um trabalho de intervenção, né? Intervenção, né? Espiritual para um grupo de pessoas. E esse rapaz, então, que é o filho de Jerônimo, que está preso, né? O Albino. E o Albino, então, ele é encaminhado para conhecer, então, esse Senhor, que ele é um iniciado nas coisas da nova revelação, é um espírito. Isso. E ele apresenta para ele, né, este mundo novo, se comove com ele perante aquela situação e tenta tirar ele, né, mostrando a lei de causa e efeito, a reencarnação,
E já era da personalidade de Fernando fazer esse tipo de trabalho caridoso diante daquelas pessoas que estavam ali, né? Então a espiritualidade só, vamos dizer assim, deu mais um alento ali para ele olhar mais para o Albino ali, né? Uhum. Muito lindo isso. Podemos ler algum trechinho, então, deste momento, deve estar lá para baixo, nas partes finais ali do nosso estudo. Ali, ó, onde diz assim no parágrafo, quase nos finais, diz assim: Albino sentiu-se atraído por aquela expressão, as doçuras do reino do Evangelho de Deus. Os últimos capítulos, lá nos últimos parágrafos, acho que um pouco para cima. O teu bem diferente do nosso. Eu vou lendo enquanto vocês vão procurando. Alguém achou? Nossa, a Romero achou? Tem que abrir o microfone. Tá sem som, seu Romero. Eu estou bem no finalzinho ali, onde ele diz assim: adeus, pobre Jerônimo. Posso ler esse? Não. O Albino sentiu-se atraído por aquela expressão. Tá, é bem... Eu acho. Tá, então lê para nós. Depois o seu Romero lê. Albino sentiu-se atraído por aquelas expressões maviosas que lhe revelaram as doçuras do Evangelho do Reino de Deus, como falando de um mundo novo, uma era nova que surgiria em sua vida de rapaz desamparado. Os olhos grandes e sonhadores de Fernando, como refletindo o manancial de luz que deslumbrava sua alma de escolhido do céu, impressionaram fortemente o filho de Jerônimo, que, aturdido e dominado por singular simpatia, lhe confiou a própria história atormentada. Nosso querido agente comoveu-se sinceramente, confortou o rapaz, ministrou-lhe educação moral religiosa sob as inspirações da terceira revelação, tal como lhe havíamos recomendado, o que vos evitou grandes trabalhos em torno do jovem encarcerado. Na solidão do próprio cárcere, assim bem cedo, Albino pôde receber diretamente nossos incentivos, pois graças aos piedosos esforços do servo do Senhor e à boa vontade do próprio penitente, tornou-se possível a este falarmos, tomando-lhe a mão, editando-lhe preceitos educativos, dos quais tanto e tanto necessitava, a fim de se fortalecer para as caminhadas redentoras. E o próprio Albino escreveu o que lhe sussurrávamos ao pensamento através da intuição, banhado em lágrimas, protestando interiormente continuada boa vontade para o futuro. Porém, não paralisou aí a solicitude verdadeiramente fraterna do nosso caro Fernando. Isso. Aí, então, é que vem a intervenção da Majestade, a Rainha Dona Amélia, né? E ela vai fazer, então, essa rainha vai fazer uma intervenção para poder auxiliar esse rapaz. Aí pode seguir mais um pouquinho ali para nós ver que intenção foi essa. Tá. Possui ele relações de amizades sociais achegadas ao passo das necessidades. Desdobrou-se e obteve as atenções de Sua Majestade, a Rainha Dona Amélia, para o infeliz filho do nosso suicida. Fê-la compreender tratar-se da pessoa de um órfão desamparado, a quem inexperiência e seduções maléficas haviam infelicitado, mas a quem se poderia auxiliar ainda,
tornando-se útil à sociedade com um pouco de proteção e ajuda fraterna. Aqui, em o nosso instituto, não se ignora que o espírito dessa ilustre dama da sociedade terrena é assaz generoso, compassivo, desejoso sempre de acertar para o progresso moral e espiritual de Albino, por sua vez, segundo as instruções que recebêramos do mais alto. Seria dispensável a prova do cárcere alongar-se ainda por 3 anos. Coadjuvamos, portanto, no momento, os esforços de Fernando, fielmente inspirado por nós, outros, no sentido de obtermos quanto antes a projetada remoção do prisioneiro para a África, onde consoante foi estabelecido, ficará em liberdade. Então ele iria ficar 3 anos mais. E sobre a intervenção dela com este espiritista, então este espírito, então ele tinha uma relação, né? Esse homem tinha uma relação de autoridade com as pessoas de sua época. E aí ele traz então a intervenção dela, na qual eu vou mostrar para vocês, para ficar registrado aqui. Então a foto dela, olha que bonita aquela. Notem que ela tem um semblante assim de uma pessoa extremamente serena, porque a face mostra, né, gente? Essa então é a Dona Amélia, a rainha. Isso é uma imagem real, viu, gente? Essa aconteceu com ela, essa intervenção, e agora está registrado no livro. Sabe aquela pergunta que diz assim, ó: a tua vida tu estás conduzindo, já te destes conta de qual personagem tu vai figurar na história para a educação do futuro? Eles saberão qual personagem tu representou. Vou tirar aqui para nós continuarmos então. E aí, pessoal, o livro, então ele como a nossa amiga leu ali, deixa eu ver quem que leu aqui para nós, deixa eu pegar o nomezinho. É a Sayonara, né? Sayonara, A Sayonara leu para nós. E ele foi... por que o melhor para ele era a África e não o Brasil? Porque o Brasil, a situação do Brasil, a tropicalidade, nós temos que ir para a época, né, gente? Tropicalidade, boemia, né? Rio de Janeiro, é uma época de André Luiz, onde a facilidade iria prejudicar ele, né? Então ele teria que ir para um ambiente um pouco mais rígido, seria isso, né? Aí ele foi transferido para a África, recebeu essa intervenção dela para ser levado para lá. É que ele fala aqui das demasiadas facilidades, né, que o Brasil proporcionava na época, né, fazendo com que ele não tivesse foco para fazer exatamente o que ele tinha que fazer, porque ele teria que ter algo mais rígido, né, para conseguir fazer terminar a produção dele. Vocês sabem que agora tu trouxe para nós uma fala que é muito importante, que diz assim, ó, na filosofia a gente estuda isso. Na farmácia de Platão, olha que interessante, na farmácia de Platão, nem todo antídoto é remédio. O que para ti pode ser antídoto, para o outro pode ser veneno. Isso aí. Exatamente. Então, às vezes temos que ter esse cuidado, né? Cada um com uma receita. Cada um tem uma receita.
Então, o que é melhor para mim pode ser muito ruim para os outros. Então a gente tem que ter escolha. Por que isso é interessante? Porque isso foi o que Jerônimo sempre achou. O que o Jerônimo sempre achou? A família margarina. Ele tinha. Ele não via as coisas, só via aquilo que ele queria ver. Um amor demasiado louco, assim. Aquilo que a gente falou dos sentimentos, né? Que no final, sentimento muito forte como ele tinha pela família, atrapalhava, né? Na verdade, não era uma coisa saudável. Depois a gente viu. E nessa tem uma página ali, Fabiano, no 283, para ver a dimensão da diferença de Jerônimo hoje, que diz assim, ó, a oração é o meu conforto, assim como os estudos que venho fazendo sobre a pretensão, a nova concessão de um corpo terreno, e daí ele está tendo a consciência de que terá que reencarnar novamente, né? E rendo graças a Deus por tudo isso, meu amigo, falando com Camilo, pois já é muito para quem absolutamente nada fez para merecer tanta misericórdia, falando de tudo que está acontecendo com seus filhos, com sua família, né? Eu achei tão lindo porque mostra toda, claro que dá bem mais miuçado ali o livro, né? Mas essa parte me tocou muito para ver quem foi Jerônimo no início, né? E olha a entrega dele, né? De um homem liberto e trabalhando ainda essas questões que eu acho bacana, isso que ele diz, e assim com os estudos que vem fazendo, né? Então ele continua estudando porque é isso, né? Nós temos que trabalhar as nossas questões internas, né? É isso aí. É a reforma íntima. O amor sem o apego. É sempre aquela coisa do equilíbrio, né? Ou a gente não se apega demais para não constringir a mente do outro de processo, porque o outro ele precisa do conflito humano para poder, né? O jovem, a criança, ela precisa do conflito lá fora para poder plainar a sua capacidade de lidar com essas emoções. E por outro lado, o cuidado que nós temos de não cairmos nos desleixo também. O que é? O abandono emocional, tá? Onde a gente simplesmente abandona a revelia, como a gente vê muitas pessoas, pais que abandonam a revelia, os filhos vivem, sobrevivem. Eu conheci muitas histórias de crianças que sobreviviam no meio de uma família. E ao fato de ter... Dão todo o material, né? E a pessoa Sim. também nunca tem uma frustração, Sim. porque é necessário para a educação a frustração, né? Dizer, não, tu não vai ganhar, tu não vai ter isso, tá? Né? E hoje em dia não, os pais compram os filhos, né? Em vez de educar, orientar. É complicado isso, claro, não generalizando, mas a grande maioria, né, está muito voltado ao trabalho, né? Talvez, até eu pensei que essa pandemia também fez uma coisa, as pessoas ficarem mais em casa, né? E eu vejo pessoas falando dos seus filhos que não conheciam. Eu disse, mas tu não conhecia esse teu filho, tu não sabia que ele era assim? Não, ele se não impossível, não sei o quê. Eu disse, agora que tu foi notar, sabe? Então, é uma coisa assim, que é uma coisa a se repensar, como nós estávamos falando agora, né? As pessoas têm que começar a entrar para dentro de si e pensar, olha, o que eu tenho que mudar? Né? E ao final, né, Todos nós. Todos nós. Né? Eu vejo agora, por exemplo, aqui. Fala, senhor. Nos traz uma grande reflexão esse livro, esse estudo, que vale a pena nós passar por todas as provas aqui nesse plano Terra, né? E nunca nos afastarmos do nosso mestre maior. Sempre Deus. Eu queria pedir uma licença, Fabiano, porque eu amei tanto esse capítulo que me libertou de tantas coisas, que eu fiz só uma observação com relação a este capítulo. Quantos aprendizados neste capítulo sobre ação e reação.
causa e efeito, educação, sobre a fé, a misericórdia, a ajuda de amigos encarnados e desencarnados, a luta constante do perdoar e ser perdoado, a importância de não julgar, a importância de estudar e meditar, o quanto ainda somos seres imperfeitos e não somos diferentes, aqui ou lá, e o quanto nós temos que aprender a sermos gratos por tudo que Deus nos dá. Muito obrigada. E também dá para dizer que, né, o Jerônimo, ele conseguiu chegar naquele nível de compreensão de não se culpar, de se perdoar pelo que fez e saber que agora ele teria que trabalhar para poder saldar todos esses débitos que ele deixou para trás, né? Então, sem revolta, com consciência, né? Então, também aí a virada dele, quando ele se encontra e ele sabe aquilo que ele tem que fazer. E ele se dá conta do que ele fez, né? A atitude que ele tomou de se suicidar, tudo que gerou na família dele, né? E que com essa transformação dele, ele tendo esse amor pela família, ele pedindo pelos 2 filhos que eram os mais necessitados, porque as outras tinham problema, mas elas estavam, né, levando a vida delas dentro das possibilidades. Mas os 2 filhos foram os mais prejudicados, né, nessa história toda. Então ele tem essa consciência, mas com auto-perdão, que é muito importante. Né? Quando a gente vê que errou, mas que a gente quer consertar. E é o caso dele, ele quer consertar agora. Ele quer continuar, ele quer reencarnar e poder acertar tudo isso. Mas agora com mais consciência, com perdão, com mais, né, com fé também. Né? Trabalhando para um trabalho de autoburilamento. Isso aí também é um resumo que eu também faço desse capítulo. E aí, então, depois, né, essa reflexão que vocês estão fazendo é a reflexão que ele fez. Resumindo, assim, cada um de nós foi refletindo para nós mesmos, né, cada um foi pontuando, isso é o que ele estava fazendo lá. E aí, dado este momento todo, a missão cumprida, os espíritos atendendo, lá no final, então, alguém gostaria de encerrar para nós, lendo A Pequeno Veículo Esperava. Pequeno O Lero tinha pedido para ler, não sei. É verdade. Uma Claudinha, também tem. Quer ler, seu Neto? Tem que ligar o som, presta atenção. Oi? Isso. É o último do finalzinho? Isso, parágrafo final, onde diz pequeno veículo esperava. Dali até o fim. Eu tenho assim, ó. Eu tenho assim. Despedimos meu irmão. Não é esse? Não. Pequeno, o segundo parágrafo antes do final. Ah, tá. Achei aqui. Pode ler. Pequeno veículo esperava-nos sobre nós, fechou-se a imensa ponte levadiça. Saímos para o extenso campo marchado de açucenas indefinível. Amargura propiciou nossos corações, enquanto eu mesmo traduzia as impressões de todos os meus pobres compares ao exclamar: adeus, pobre Jerônimo, não sei se vós veremos ainda, antes que a grande e inevitável jornada da reencarnação nos separe. Que o celeste benfeitor se amacie do teu espírito, iluminado com os favores da sua paternal
Clemência, a rota por onde peregrinara, rodeado de espinhos e decepções. A tua história é também a nossa, eu bem o sei. Quando o nobre irmão Santarém ilustrava os teus problemas com o seu verbo sugestivo, elucidador, bem percebia eu e caridosamente lhe desejava advertir nos quantos aos momentos difíceis que a nós outros também espera. Então, ele deu adeus, né? Saiu então o amigo naquele veículo. Sobre nós deixou-se a imensa ponte levadiça. Saímos para extenso campo marchateado de açucenas. Deve ser lindo, né? O ambiente. E então deu adeus ao Jerônimo. E aí ele traz uma informação ali, ó. Não sei se nos veremos ainda, antes que a grande e inevitável jornada da reencarnação nos prepare. Eles não saberiam por quanto tempo eles iam ficar se vendo ou não, e quanto tempo ainda permaneceriam ali até que viesse então a reencarnação. E aqui ele já estava bem consciente que os tempos já eram outros, né? Que ele teria que mudar, exato, tomar uma atitude, né? E que não seriam fáceis, né? É. Porque agora viria o que a gente, vamos dizer assim, grosseiramente vai chamar de o boleto para pagar. O boleto ia chegar. Mas com fé, aí é que está o ponto. Com fé, tudo é possível. Foi possível para ele mudar a família. Agora ele já sabia o caminho da fé, o caminho da oração. Quem tem fé é atendido. Você sabe que o Emmanuel fala uma coisa, ele diz assim, ó, não há prece que não seja atendida. Não há prece que não seja. Todas as orações são atendidas. Agora, claro, não é como nós queremos. Elas são atendidas para o bem melhor, maior. Nesse momento ele deveria estar refletindo, dizendo, meu Deus, quanto tempo eu perdi, né? Exato. As preces são acolhidas, né? Agora elas são atendidas conforme o merecimento e a situação de cada um, mas eles acolhem as nossas preces. Isso aí. Por isso, em qualquer momento, como diz o Chico, né? Vai passar. Qualquer problema que tiver, ele vai passar. É a bênção do sono físico, né? Amanhã é outro dia. Dormir é uma bênção. Porque a gente se renova, o plano espiritual nos atende nos sonhos, no sono. Pede ajuda que eles vêm nos atender. No outro dia a gente acorda diferente. É isso aí. Encerramos então o nosso capítulo. Convidamos a quem gostaria de fazer uma oração. Nós podíamos fazer a nossa oração fazendo duas homenagens. Homenagens que eu digo é no sentido de gratidão. A primeira é a segunda é uma gratidão. É que a nossa gratidão é o próprio Jerônimo, que expôs a sua vida para nós. Não sabemos onde ele está. Agora, nesse momento, se ele está no mundo espiritual, se ele está encarnado, não importa. Mas que ele receba a nossa gratidão porque ele compartilhou a sua experiência conosco e nos ajudou a refletir. A dor dele nos ajudou a refletir. Isso nós devemos a ele. Gratidão. E também orarmos por todos os suicídios. Por todas as pessoas que se suicidaram e pedir para essas que ainda pensam em se suicidar.
Quem gostaria de fazer essa oração voltada nessa situação? Pode ser, Cláudia. Pai de amor, obrigada, Senhor. Somos gratos por esse amado João, que com suas colocações, suas dores, seus questionamentos, nos ensina, Pai, a sermos melhores hoje do que fomos ontem, Senhor. Graças te damos pelo amado Mestre Jesus, que nunca desampara nenhum dos seus irmãos. Mais equívocos que cometemos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos mesmo que nessa semana termine o Setembro Amarelo, mas que possamos estar atentos com os nossos amores que estão diante de nós, Senhor. Seja parente, seja um irmão, seja um vizinho, mesmo aquele que não ama, mas que a gente possa se amar mais, Senhor, se respeitar mais, Senhor, porque somos iguais perante a Ti, Pai. Dai a cada um, Pai, o sabor da vida, a alegria de viver, mesmo diante das nossas dores, dos nossos dissabores, porque Tu não desampara nenhum filho Teu, Senhor. Nenhum de nós está terrível. Temos a Virgem Mãe que auxilia a todas essas famílias com dores, a todas as famílias que ainda não sabem o que é a dor de perder o ente querido. Nessa hora sagrada, lágrimas nos meus olhos, o seu amor, sabendo que sempre é tempo de recomeçar o Teu amor. Senhor,